Olá, um bom dia para você. Eu sou o seu amigo pastor Leandro San Julião e estou chegando com palavras de vida. Hoje é sexta-feira, estamos nos aproximando de mais um final de semana e com a graça de Deus concluiremos mais um estudo da palavra do Senhor. O texto que temos meditado foi registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 6, do verso 30 ao 44. Temos aprendido a respeito da multiplicação dos pães e peixes. E hoje nós vamos ler o versículo de número 41 até o versículo de número 44. Antes de fazer a leitura deste texto, eu quero pedir para você curtir o vídeo, compartilhar e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. O texto diz assim: tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. 5.000 homens. Nós temos meditado a respeito deste texto da Palavra de Deus e temos extraído alguns ensinamentos aos nossos corações. Quando nós olhamos para esta realidade, a gente percebe que Jesus estava indo para um descanso com os seus discípulos, quando foi seguido pela multidão, ali 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e quando eles estavam ali, Jesus começou a ensinar para eles, Jesus teve compaixão e viu que aquela multidão era como ovelhas sem pastor. E quando ia anoitecendo, Filipe, um dos discípulos, preocupado, chega perto de Jesus e sugere que ele pudesse encerrar ali o ensino para que as pessoas pudessem voltar e comprar alguma coisa no meio do caminho. E Jesus, então, ele fala para Filipe dar alguma coisa para eles comerem. E o interessante é que se você olhar no capítulo de número 6, e se você olhar um pouco antes, quando Jesus estava ensinando a respeito da missão, Jesus fala no versículo 8 o seguinte do capítulo 6: ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge e nem dinheiro. Então, Jesus, no versículo 8 do capítulo 6, fala para eles não levarem nada. E agora, Jesus propõe que eles mesmos dessem de comer para a multidão. E parece que fica um pouco confuso, ele falou que não era para levar nada, agora ele está pedindo para a gente fazer alguma coisa. Mas na realidade, Jesus estava mostrando para os discípulos que para resolver alguma coisa na vida desta grandeza, nós precisamos de depender dele. Então, o que Jesus estava mostrando para Filipe é que eles iriam depender de algo sobrenatural que só poderia ser realizado por Jesus. E naquele momento, eles olham e veem que ele só tem 5 pães e 2 peixes. E Jesus, quando ele pega os 5 pães, os 2 peixes, a Bíblia diz que ele dá graça e ele então parte aqueles pães e a multidão come e a multidão se farta. E o interessante, o texto que nós lemos fala que ainda, de acordo com a palavra de Deus, fala que ainda eles recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Ou seja, aquela multidão comeu, aquela multidão se fartou, aquela multidão realmente saciou a sua fome e ainda sobraram 12 cestos cheios de pães e também de peixes. E a gente vê que aquela multidão é alimentada por Jesus. E quando olhamos para esse texto da palavra de Deus, a gente aprende, que o Deus que nós servimos, ele é um Deus do sobrenatural.
Aquilo que o homem não consegue fazer, Deus ele pode fazer. Aquilo que a minha mão não consegue tocar, a mão de Deus consegue solucionar. Então esse texto nos mostra a grandeza do nosso Deus, que do nada faz tudo, que do pouco faz muito e que de onde não tem, através do seu poder, ele faz existir. E aqui a gente vê algo problemático, algo desesperador, e no final aqui a gente vê o agir sobrenatural de Jesus e aquela multidão sendo alimentada por ele. Eu não sei quais são os seus desafios, eu não sei quais são as suas lutas. Talvez você está olhando aí ao seu redor e está percebendo, que você está diante de um problema indissolúvel. Mas eu quero convidar você a realmente crer que o Deus que nós servimos, ele é um Deus do sobrenatural. Ele é um Deus que não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é imutável, o homem muda, as pedras mudam, Deus não, ele é o mesmo. Então que você realmente possa depositar sua confiança neste Deus e saber que o mesmo Deus que multiplicou poucos pães e peixes para uma grande multidão é o Deus que escuta a nossa oração, é o Deus que está atento à nossa necessidade e aquilo que Ele fez, Ele pode realizar hoje novamente, porque todo o poder e toda a autoridade se encontram nas mãos dEle e Ele pode fazer muito mais do que pedimos, pensamos e imaginamos pelo poder dEle que opera em nossa fraqueza. Neste momento nós vamos orar e se porventura você tiver algum pedido de oração, você pode colocar nos comentários que nós vamos interceder por cada um deles individualmente. Vamos falar com Deus? Deus, muito obrigado por esta semana, muito obrigado por cada ensinamento, muito obrigado por Sua palavra, Pai, que é tão importante na nossa vida, ela guia os nossos passos, ela aumenta a nossa fé, ela nos dá condições, Pai, de combater o mal, que o Espírito Santo do Senhor possa aplicar essas verdades eternas em nossos corações, para que possamos viver uma vida pautada na Sua palavra, porque a Sua palavra é a nossa única regra de fé e prática. Abençoe o nosso dia, abençoe o nosso final de semana e nos livra do mal. É o que oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Um grande abraço e que Deus abençoe o seu final de semana.